caso alguém precise entrar e eu não consiga visualizar, e vocês podem me interromper, me avisar, tá bom? Por favor. Então, eu coloquei esse tema do básico ao inovador, né? Então, nós temos aí a BNCC, ela já não é tão nova, né? Ela é de 2022, e nós estamos aí na corrida, porque vamos precisar fazer a implantação a partir de 2026, então a secretaria ela já vem com todo o processo aí organizado nesse sentido, para estar trabalhando com vocês, e esse ano, ali em parceria com o SERPRO, eu não vi se tem alguma das meninas aí, nós optamos por fazer algumas formações, ou nos estudos coletivos, presencial, online, ou nos estudos, né, do centro de referência, né, do próprio SERPRO, né, através do Help Digital, ali por convite. Alguns diretores, supervisores, coordenadores participaram do programa, né, por isso que está aqui Circuito Criativo, né, então foi um programa que foi validado já pelo Google for Education, logo eu vou compartilhar, nós já tivemos esse momento de apresentação, agora eles publicaram material no próprio site do Google, né, depois eu vou estar compartilhando também esse material com vocês, tá? Então, para a gente trabalhar um pouquinho hoje, porque nós já tivemos aquela live, né, não sei se todos tiveram acesso, mas aí depois eu vou compartilhar todo o material com o Fábio e ele reposta aí para as escolas, tá bom? Nós tivemos uma live, se eu não me engano, em agosto, falando e apresentando ali a BNCC Computação para a rede, né? O que é a BNCC Computação? Por que nós vamos ter que trabalhar? Então, para hoje, eu trouxe aqui para a gente estar conversando um pouquinho, de forma bem prática, para facilitar o acesso de vocês. E aí, eu queria começar com algumas perguntas, tá? Então, por exemplo, quando vocês... Deixa eu só colocar a Kelly aqui. Qual que é o caminho de vocês, né? O caminho que vocês fazem da sua casa até a sua escola. Pensem aí, né? Então, qual é esse caminho? Qual que é esse percurso que vocês fazem da sua casa até a escola, da sua escola até a sua casa? Qual que é o caminho que vocês fazem, por exemplo, da sua sala para ir até a sala dos professores? O Fábio está aparecendo aqui na minha tela, então eu vou dar ele de exemplo, tá, gente? Então, qual que é o caminho do Fábio, né, da Fabiana, da Késia, né, da Kelly, da sala delas, da direção, até a sala de aula? Então, essa é a primeira pergunta, pensem aí. Segundo, os professores, vocês têm vários conteúdos para desenvolver com os estudantes. Como que vocês organizam esse conteúdo? Então, nós temos várias habilidades que precisam ser trabalhadas durante a semana. Como que vocês organizam isso? Como vocês classificam? Como que vocês separam isso para trabalhar segunda, terça, quarta, né? Cada dia. E uma outra pergunta para vocês refletirem aí, né? Você que trabalha em duas escolas, por exemplo, como que você faz para aproveitar a mesma aula? Tem um padrão que vocês usam ali? O que vocês prestam atenção? Eu trabalho com o primeiro ano de manhã. E à tarde eu também trabalho com o primeiro ano em outra escola. A atividade que eu dou de manhã, eu consigo dar à tarde, né? Então, eu consigo usar essas mesmas atividades ali para estar trabalhando com os estudantes. E por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque todas essas respostas que vocês pensaram, que vocês imaginaram aí, elas estão relacionadas com os pilares e os eixos da BNCC Computação. Lembrando que a BNCC Computação ela foi homologada, né, ela foi publicada em outubro de 2022, de um prazo até 2023 para ser implantado. A maioria das redes no Brasil inteiro não fizeram isso, então a maioria, né, está correndo agora para poder fazer essa implantação. Deixa eu só colocar o pessoal aqui, para 2026. E lá em 2017, quando nós tivemos lá o lançamento da BNCC, né, aquela maior, enorme, já tinha dentro da BNCC, lembra que
nós estudamos as 10 competências gerais. Dentro da competência geral 5, que é da cultura digital, ali já estava se pensando em se trabalhar com os temas da computação. Aí foi 2017, até para vocês entenderem esse histórico, 2017, 2020 veio o período, né, 20, 21 ali veio o período da pandemia que nós passamos. Esse documento ele já vinha sendo elaborado, com esse período ele acabou sendo ampliado com alguns temas, né? Então, a cultura digital ela já estava lá em 2017. A BNCC Computação ela só não foi publicada em 2017, porque o grupo, né, que vinha ali estudando, discutindo, eles optaram por continuar os estudos desse documento, né, porque eles também acreditavam que era necessário mais estudo, mais observações para chegar ao que se tem hoje, e a cada momento a gente tem visto aí que tem ampliado um pouco mais essa temática. Então, eu preparei para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a computação, a BNCC Computação de uma forma mais geral, algumas estratégias desplugadas. Então, assim, todas as propostas que eu vou mostrar aqui para vocês, não vai ser necessário equipamento para uso do aluno. Então, a primeira coisa que a gente já pode pegar aí de gancho, né? Nós temos a tecnologia como meio, né? Então, hoje nós estamos usando aqui o computador, a internet, como meio para facilitar a aprendizagem de vocês, o letramento digital de vocês. Agora, se eu pedisse para vocês desenvolverem determinadas atividades, aí eu já estaria utilizando a tecnologia, né, como um fim, né, ela seria ali utilizada nesse sentido. Então, nesse momento, nós não vamos estar trabalhando com sugestões que vá utilizar equipamentos, até porque o processo licitatório, ele é muito demorado, então, vai demorar um pouquinho para chegar a esses equipamentos ao longo do começo, do primeiro bimestre, né, acredito que lá para o final do segundo bimestre, esses equipamentos estejam chegando nas escolas, mas é um processo licitatório, não depende da gente, né? O nosso trabalho nós já fizemos de elaborar toda essa documentação para que isso chegue nas escolas. E o terceiro ponto é como eu vou utilizar a inteligência artificial nesse processo. E aqui eu queria só colocar para vocês que nós não vamos entrar em detalhes, tá, sobre a inteligência artificial, porque aí daria um outro estudo coletivo só sobre o tema da inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como a inteligência artificial pode nos ajudar nesse momento em relação à BNCC Computação, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tinha sumido aqui para mim, eu não estava vendo vocês. Então, vamos lá. Então, o que é a BNCC Computação? A BNCC Computação ela é um documento complementar à base que garante as normas e direitos de aprendizagens relacionados à computação na educação básica. Então, hoje, todos os nossos estudantes da educação infantil, passando pela EJA até o ensino médio, eles têm direito ao ensino da computação. Tá? Então, isso já está assegurado lá na LDB e na Política Nacional da Educação Digital, que foi publicada em 2023. Então, eu volto àquele exemplo do começo, né? Então, o percurso que você fez hoje, da hora que você acordou até o momento, né? Até esse momento, por exemplo, nós podemos dizer que vocês fizeram aí uma atividade de algoritmo, né, que é esse percurso que nós fazemos, e isso nós já trabalhamos com os nossos alunos, né, quando eu estava em sala de aula, professora ali do primeiro ano, então isso já iniciava ali com os pequenininhos, qual que é o percurso, né, que nós fazemos da nossa casa até a escola, tá? Então, isso aqui eu quis trazer para ilustrar aí para vocês. Esse é o documento, não sei se todos tiveram acesso, ele está disponibilizado no Help Digital. Depois eu vou mandar todos os acessos do documento para vocês. Ele é um documento bem pequeno, se eu não me engano, tem 75 páginas.
acabou ficando lá na secretaria, eu esqueci de trazer, tá? E ele é bem prático, e diferente da BNCC, que tem mais de 500 páginas, ele é bem curto, prático, ele vem dividido em em três eixos, que é o da cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Ele já traz as habilidades, ele traz uma explicação dessa habilidade e ele já traz exemplos de como que nós podemos utilizar essa habilidade com os nossos estudantes, tanto de forma que nós chamamos de plugada, com o uso de equipamento, ou de forma desplugada, sem o uso de equipamento, bom? Aí aqui, só para a gente relembrar um pouquinho a legislação que eu mostrei para quem assistiu aquela live que nós fizemos lá pelo Serpro, qual que é essa linha do tempo, tá? Até chegar ao que nós temos hoje. 2017, a base. 2021 começou a chegar ali, né, os primeiros programas, as primeiras verbas para que chegasse a internet nas escolas. A gente sabe que ainda, aonde não tem o FUST, ainda não está perfeito, e mesmo alguns lugares ainda tem problema ali com o FUST, porque o FUST dá uma internet Wi-Fi em todo o espaço, né? A gente tem recebido aí bons compartilhamentos das escolas que já tem isso, mas é o governo que escolhe essas escolas, né, que vai estar recebendo esse programa. Em 2022, saiu ali é um complemento, né, não é uma nova base, ele é um complemento da base, tá? 2023 foi lançada a Política Nacional de Educação Digital. O Brasil era um dos poucos países da América que não tinha ainda uma legislação a respeito. Em 2023 também foi lançado, né, a estratégia, né, das escolas conectadas, começou a se observar um pouco mais de perto, está funcionando, não está funcionando, o que pode comprar, o que não pode comprar. Em 2024 foi lançado, e eu lembro que, na época, a nossa colega lá a Patrícia, né, que ficava na inclusão, ela compartilhou com todos vocês, com todos nós, esse link para fazer uma autoavaliação. Nós vamos compartilhar novamente, né, esse documento. Então, até março, nós vamos mapear a rede inteira para a gente saber quem que está ali no nível iniciante, que está mais avançado, né? Então, nós vamos fazer todo esse mapeamento aí da nossa rede, é um documento oficial do MEC, e esse documento aqui, ele é muito importante, que no momento eu sei que nós temos milhares de coisas, mas ele é muito importante que o professor, ele saiba o que tem nesse documento. Então, ele é um documento específico, exclusivo para o professor, chama Saberes Digitais Docente, e é onde vem falando o que nós, professores, precisamos saber nesse momento para se trabalhar com os temas aí da educação digital, e como que você pode avançar nesse percurso. É para a nossa formação, é para o nosso letramento. Em 2025, e aqui eu queria chamar a atenção aí para os gestores, né, para os diretores que estão aí, em 2025, nós tivemos a lei, né, que o pessoal chama, né, a lei de proibição dos celulares. E aqui eu já vou fazer uma ressalva, né, então, semana passada eu participei de um evento de assessoria da BNCC Computação, lá em São Paulo, oficial do MEC, e eles têm chamado bastante a nossa atenção, que ao invés de usar proibição, que a gente passasse a usar o nome restrição, né? Porque nós estamos restringindo o uso do acesso dos nossos estudantes a esses equipamentos, celulares, tablets, né, o smartwatch, mas, por lei, existe uma ressalva, né, aonde é permitido. Então, assim, é permitido para fins pedagógicos, para uso de saúde, para a parte de tecnologia assistiva. Então, é muito importante que os diretores tenham muito cuidado, até porque acredito que o ano que vem vai estar sendo pedido para vocês, deixa eu só liberar aqui, pessoal. Vai estar sendo solicitado para os diretores, né, que faça ali os ajustes nos seus projetos pedagógicos, né, no projeto político pedagógico. Então, é muito importante que vocês tenham esse lembrete,
né? Eu não posso colocar lá num documento que é oficial que eu proibi completamente. Eu restringi o acesso, porque por lei existe ressalvas, tá? Então, até para não ter... eu gosto muito de mostrar essa parte de legislação para que vocês fiquem informados, né? Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Não é que eu estou falando aqui que tem que liberar, não é isso, eu só estou colocando que existe a restrição, mas existe as ressalvas por lei. E enquanto gestores, vocês precisam saber que existem essas ressalvas, tá? Então, quando eles lançaram esse documento, né, que veio falando, né, dessa restrição do uso dos celulares, em março, o Conselho Nacional de Educação publicou a regulamentação dessa lei. E aí, quando ela publicou essa regulamentação dessa lei, ela ampliou. Então, antes nós tínhamos só que trabalhar com a computação, ali com os temas da educação digital, mas como se proibiu, como se restringiu o acesso, as pesquisas mostraram que também, apesar de todo o avanço com a atenção, né, tudo isso, aquilo que vocês que estão em sala sabem muito mais que eu, de que tirando o celular trouxe para dentro da sala. Ao contrário, também se percebeu o número de casos de cyberbullying, alunos viciados em jogos, né, a falta de desinformação. Nós tivemos até aquela live ali falando sobre os emojis, tá? Então, com isso, o Conselho Nacional de Educação, ela ampliou. Então, ele coloca que nessa alteração que, por exemplo, as secretarias de educação precisam fazer em seus currículos, que é o que nós já fizemos, estamos aguardando aí agora a apresentação para o Conselho Municipal de Educação, é que se trabalhem junto com o tema da educação digital, o tema da educação midiática, né? Que aí ali vem qual que é a forma correta de se você curtir, de você compartilhar, que você não pode passar as suas informações pessoais, né? Então, isso também precisa ser trabalhado, tá? E isso foi um destaque, por isso que eu coloquei aqui, um destaque ali de 2025. Então, com isso, nós tínhamos que trabalhar, né? Então, até 2024, nós estávamos trabalhando só com esse tópico aqui, né? Esses três, essa mandala do pensamento computacional, da cultura digital e mundo digital, né? Então, e nós tivemos que passar agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter um referencial curricular, que foi construído lá pela equipe da Secretaria de Educação, né? Eu coordenando ali todo esse trabalho. Nós conseguimos construir um documento ali com a orientação do MEC, né? Eu fui indicada para fazer a pós-graduação do MEC sobre o tema da educação digital, e nós recebemos essa assessoria também para fazer isso. E agora nós também temos que trabalhar com os nossos estudantes a autoexpressão, o letramento de informação, a cidadania digital, a participação cidadã, a fluência digital. Muitos desses temas a gente já aborda no nosso dia a dia, né? Só que aqui a gente passa a usar com a nomenclatura oficial, né? Que é o que nós vamos estar trabalhando nesse sentido. Até aqui tudo bem? Posso ir? Não estou te ouvindo, Fábio. Não, eu coloquei agora, não levantei a mão, mas, Thaís, eu estava refletindo aqui quando você estava falando desse avanço, né? E, assim, olhando hoje no papel de gestor, e eu acho que foi uma das preocupações de como trabalhar isso, e eu vejo que do primeiro ao quinto ano, isso é muito mais saudável, mais tranquilo, né? Ele flui, né? Do sexto ao nono parece que o negócio é mais caixinha, é mais complicado, então achei um pouco mais difícil, mas eu falei assim, então vamos trabalhar do primeiro ao quinto, ver o que é possível, né? E como que a gente trabalha isso? Na hora que o celular foi proibido, a gente passou assim, nossa, que alívio, quando você pensa do sexto ao nono, ou do ensino médio em diante. Mas quando você pensava do primeiro ao quinto, isso nem era problema, né? Isso era uma coisa assim, um detalhe, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. E eu falei, então, o que a gente precisa fazer
para que eles consigam ter esse acesso, consiga, não só o celular, qualquer outra ferramenta que venha para isso, e que ele possa dar sequência com essa responsabilidade, com essas restrições de uso, né? E do primeiro ao quinto eu acho que é mais fácil disso acontecer. Tá? Então, esse foi o raciocínio. Quando eu falei com as meninas, vamos fazer um coletivo com esse propósito, é cansativo, final de ano, a gente está no. Não é para o final de ano, gente, é para a gente passar o final de ano pensando o que em 2026 nós vamos estar preparados para fazer. Porque os colegas diretores aí vão estar de acordo, a gente é questionado, é cobrado numa pesquisa do MEC ou de qualquer instituição, onde que os alunos estão usando essa internet que é pago pelo MEC. E a gente tem que mentir, ou omitir, ou dar uma resposta assim, meio que saindo pela tangente, né, que é o que a gente faz. E, de repente, a gente sabe que precisa. Então, foi pensado, Thaís, de trabalhar isso aí, o que a gente já pode começar, mesmo sem essa ferramenta, e depois com esse acesso a essas ferramentas midiáticas, né, que eu acho que ela vem a completar o trabalho nosso. Tá? Então, quero te agradecer muito por estar fazendo isso com a gente, né, tá abrindo a mente, às vezes, de uma coisa que a gente já sabe, até já faz, mas que às vezes a gente fica preocupado, né? Ah, isso não dá certo, isso não funciona, isso não flui, né? E de repente não, flui sim. É só a gente pensar de uma forma mais legal. E eu penso que do primeiro ao quinto ano tudo é muito mais simples. Né? É mais trabalhoso, sim, mas é mais simples de acontecer, porque existem uma conduta, uma regra, um planejamento, tem tudo um processo bem diferenciado aí para isso acontecer com mais facilidade. Tá? Desculpa cortar aí teu Imagina, raciocínio. perfeito, o Fábio. E foi exatamente dessa forma, né? Então, o secretário Marcos pediu para eu montar um cronograma, né? Porque assim, nós temos um cronograma para o MEC de como que vai ser feita essa implementação. Acho que travou a chamada. Eu não sei se alguém está ouvindo, mas eu parei de ouvir agora. Parece que travou a internet. Eu falo que a internet é sempre isso, né? Fábio, está me ouvindo? Oi. Oi, Eu eu acho que tô. eu Oi. caí. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, voltou a Ah, escuta. voltou, deu uma travada geral aqui. Eu vou diminuir um pouquinho as minhas telas aqui. Pode ser que seja isso, que eu deixei tudo aberto. Só um instantinho. Coisas da tecnologia. Travou tudo aqui. Só um instantinho que eu vou voltar. Ok. Só um instantinho, deixa eu só achar aqui a apresentação. Aí. Tá voltando. Aí, deixa eu voltar aqui. Eu deixei tudo aberto aqui, ele deu uma travada. Só um instantinho. Deixa eu colocar aqui, passar.
Então, eu estava falando, até montando esse cronograma para a implantação, né? Eu coloquei que nós vamos iniciar do primeiro ao quinto, viu, Fábio? Então, nós não vamos começar 2026 do sexto ao nono, tá? Então, como vai ser interdisciplinar, né? Então, nós vamos iniciar do primeiro ao quinto, no segundo semestre, quando tiver os equipamentos, tudo, aí nós iniciamos com o sexto ao nono. O MEC dá essa possibilidade, tá? De você agrupar, de ir fazendo por agrupamento. E uma outra coisa também que, a princípio, nós vamos fazer a licitação só de equipamentos e nós vamos iniciar com um trabalho lá da secretaria. Aí só depois nós vamos pensar em contratar uma empresa para a parte pedagógica, tá? Então, eu estou ralando lá para montar e algumas coisas vocês vão ver exclusivo aqui para estar trabalhando aí com vocês o ano que vem, ouvindo bastante aquilo que vocês, né, que nós conversávamos o ano passado com o projeto anterior, para a gente não errar, né? Então, eu não gostaria de errar, né? Então, nós alinhamos a secretaria que nós vamos iniciar, fazer todo um trabalho ali acompanhando formação e o que está sendo trabalhado. Aí só depois nós vamos pensar em contratar uma empresa que vai vir, né? Se for o caso, porque foi dada essa oportunidade lá na secretaria de estar elaborando esse material ali a princípio, e depois vocês vão ter aí as informações de como que vai funcionar tudo, que nós vamos montar uma equipe para estar trabalhando junto nesse sentido, tá? Então, a ideia é essa, é começar do primeiro ao quinto ano, com calma, com equilíbrio, com transparência, né? Tá dando certo, não tá dando certo. Então, o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês é um pouquinho do que a gente pode vir a ter o ano que vem, tá? Então, só chegando aqui novamente, essa é a última mandala, porque aí o que aconteceu? Antes era só a BNCC Computação, com pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. São os 3 tópicos que precisam ser trabalhados, né? E ali todas as habilidades que nós temos que trabalhar com os nossos estudantes. Aí veio a educação midiática, né? E aí na educação midiática já tem alguns temas que precisam ser trabalhados. Então, a questão da compreensão, né, dos algoritmos e a inteligência artificial. Por isso que nós fizemos bastante esse ano, alguns momentos de help digital, falando sobre inteligência artificial, né? Então, para que os professores começassem a pensar nesse letramento, o ano que vem nós vamos dar continuidade a essas formações, além de outras específicas que nós vamos ter. Então, essa é a mandala oficial, ela foi publicada semana passada nesse evento que eu fui lá em São Paulo, tá? Mas aqui especificamente nós não vamos trabalhar dela de modo geral, tá? Então, nós vamos focar no pensamento computacional e nas estratégias desplugadas, tá bom? Então, eu vou só parar esse compartilhamento aqui. Vou só interromper e eu vou mudar aqui os slides. Só um instantinho. Vou só fechar aqui, porque está bastante coisa para não travar. Então, antes de mostrar essa outra tela aqui para vocês, eu vou mostrar o que eu estou fazendo com esse documento da BNCC para chegar para vocês. Nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar, né? Então, a Flávia me passou o currículo, né, a matriz que está sendo elaborado, o documento que está sendo elaborado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que vai ser trabalhado, então, o que vai ser trabalhado, por exemplo, no primeiro ano, e como que eu integro isso, como que eu faço a interdisciplinaridade ali com o conteúdo da BNCC Computação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, antes, como que vai ficar. Vou só trocar aqui essa tela.
esse aqui, o que, que eu fiz, tá? Eu peguei o documento da BNCC Computação e planilhei ela. O que, que eu fiz? Eu peguei todas as habilidades, habilidade por habilidade, olha lá, habilidade do primeiro ano, habilidades, né, do segundo ano. Eu peguei todas as habilidades e coloquei em formato de uma planilha, tá? E aí, por que, que eu fiz isso? Para facilitar. E para você ter todas essas habilidades num só lugar, não precisar ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, o ano que vem, a rede vai receber o documento, né, que está sendo construído lá pela equipe da Flávia, e já vai ter algumas sugestões integradas com a matriz. Então, por exemplo, primeiro ano, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do primeiro ano. Então, o primeiro ano aqui tem os conteúdos que está lá na BNCC, tá? Então, a gente está utilizando o documento aqui como sugestão, por exemplo, a BNCC Computação, a SME de Uberaba, que compartilhou também uma parte do documento para que a gente pudesse construir o nosso, já tem aqui algumas sugestões. E lá no documento que vocês vão receber, que vai ser compartilhado depois com a Flávia, já vai vir aqui algumas sugestões de atividades construídas pela nossa equipe, né? E, assim, e fácil de trabalhar e aplicar com os nossos estudantes. Então, só para vocês saberem, todo esse documento, ele já está todo construído para depois chegar até vocês. É claro, inclusive com os temas de inteligência artificial, porque as pessoas ainda acreditam que trabalhar com o tema da inteligência artificial é colocar para os alunos, só ir lá, pesquisa isso, recebe a resposta pronta. E não, existem conteúdos que precisam ser trabalhados com os estudantes. Então, esse documento vai chegar para vocês, né? Ele é bem completo para facilitar ali o trabalho de vocês, tá? Então, eu queria mostrar aqui para vocês esse documento que nós estamos terminando de finalizar para né, o ano que vem vocês possam receber ali através da FONC, tá? Então, lá através do setor pedagógico. E aí, para a gente continuar aqui, tudo bem, Thaís. Então, eu já entendi que a BNCC tem que ser trabalhada, é obrigatório, eu ainda estou um pouco perdida, porque vai depender, né, muita informação, e igual o Fábio falou, né, então, final de ano é muita coisa, mas o importante que vocês estão dando aí, não vou falar que é o primeiro, é o segundo que nós tivemos a live lá atrás, né, então, a partir de agora eu vou mostrar para vocês, então, o que é esse tal de pensamento computacional, tá? Deixa eu só colocar a Denise aqui. Então, o que é esse tal de pensamento computacional, tá bom? Deixa eu ver outro aqui, peraí. Então, vamos lá. Então, nós vamos focar naquela mandala primeira, tá? Porque nós não vamos abordar aqui o eixo da educação midiática. Então, não vou estar abordando a educação midiática. Então, eu vou usar só essa mandala inicial aqui, que é a de cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Só para deixar claro, a cultura digital, eu me refiro à parte de cidadania, à parte de ética, ao que eu uso de forma correta, né? Quando eu trabalho com a parte de segurança. Isso é cultura digital, tá? Mundo digital, aí eu já estou falando da parte de programação, de codificação, tá? Deixa eu voltar aqui, que parece que tem alguém querendo entrar. Então, isso aqui é a parte de programação. Então, por exemplo, quando se trabalhava lá com aquele programação Scratch, então entra aqui em mundo digital. Eu fiz uma atividade lá no meu caderno quadriculado. Não sei se vocês sabem, mas o caderno quadriculado, ele é totalmente focado no pixel. A gente trabalha, é um tema de computação, que há quantos anos a gente recebe aquele caderninho quadriculado? Né? E ele vai ser muito utilizado por vocês, porque um dos conteúdos e um dos temas de codificação, o melhor recurso desplugado que nós temos é o caderno quadriculado, né? Então, aquele quadriculado. Então, a gente tem esse tema, e aqui eu estou trazendo para vocês o pensamento computacional, e o que é esse tal de pensamento computacional? Tá? Então, o que significa? O pensamento computacional, ela é uma habilidade fundamental no mundo de hoje. E ela vai além da programação.
ela envolve uma forma de pensar que nos permite decompor os problemas complexos. Então, aqui eu trouxe a BNCC inteira, vamos já pensar aqui dentro do tema, né? Eu trouxe a BNCC inteira e agora eu estou vindo por partes, né? Isso é trabalhar pensamento computacional, né? Quando eu identifico padrões, né? Olha, isso serviu, isso foi positivo, alguém lá atrás falou que essa sugestão deu certo. Eu reconheço padrões, né? Para estar trabalhando. Quando eu busco soluções mais eficientes para expressá-las, que tanto os humanos quanto as máquinas possam estar entendendo. Deixa eu voltar aqui de novo, a Grazi está chegando aí. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses 4 pilares. Acho que voltou um aqui. Então, o pensamento computacional ele é dividido em 4 pilares. Vocês vão ver que nós já trabalhamos isso há muitos anos. Né? Então, ele está vindo só uma linguagem mais adequada ao momento que nós vivemos hoje. Mas nós já trabalhávamos, por exemplo, com a decomposição na sala de aula. Então, quando nós fazemos essa atividade de matemática aqui, por exemplo, né, da decomposição dos números, 80 mais 7, 8 dezenas mais 7, 87 unidades. Quando eu trabalho com esse conteúdo aqui de matemática, eu já estou trabalhando com pensamento computacional, com o pilar da decomposição. Eu estou decompondo, né? E ela envolve o quê? A divisão de problemas complexos em partes, né? Ensinando ali aos alunos a entender aquelas etapas necessárias. Então, a decomposição. Essa é uma etapa que nós temos ali dentro do pensamento computacional. O segundo pilar do pensamento computacional é o reconhecimento de padrão. Lembra que lá no começo eu perguntei, tem alguma aula de vocês que vocês usam de manhã, que dá para usar de tarde? Tem o mesmo padrão que vocês possam estar utilizando? Aqui nós temos 4 escolas, cada um tem uma realidade diferente. Mas qual que é o padrão que tem aqui? Todos estão, por exemplo, interessados no mesmo tema. Né? Então, todos aqui estão interessados no tema da BNCC Computação. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui o cubo mágico, o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso reconhecer os padrões para fazer com que ele se complete, né? Com que a gente consiga preencher ali o cubo mágico da forma correta. Então, reconhecimento de padrão é encontrar as similaridades e padrões com o intuito de resolver problemas complexos de formas mais simples. Algoritmo. Algoritmo é o que a gente mais utiliza no dia a dia, seja na escola ou fora da escola. Então, quando eu vou viajar, o que eu faço? Eu faço ali, né? Vamos pensar ali, né? Eu vou sair daqui, eu vou para a rodoviária, da rodoviária eu vou pegar o ônibus até Guarulhos, de Guarulhos eu pego o avião e vou para onde eu quiser ir. Isso é algoritmo, é o roteiro, um passo a passo do que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o café. Qual que é? Já é tão automático, mas se a gente for olhar, o que você faz para que o seu café fique pronto até chegar na mesa? A receita de bolo, né? Então, nós trabalhamos com os diversos gêneros na escola. E a receita é um desses, né, desses gêneros que nós trabalhamos. Então, quando nós trabalhamos com o gênero da receita, por exemplo, nós já estamos trabalhando com pensamento computacional. Eu precisei falar, olha, hoje vocês vão ter aula de computação? Não. Hoje nós vamos trabalhar com uma receita e dentro da receita nós vamos aprender o algoritmo de como que ela é construída, né? Que aí a gente vai aprendendo, né, a nomenclatura correta. Mas eu posso falar, nós vamos aprender a fazer uma receita, dentro dessa receita tem um passo a passo. Então, o algoritmo é aquele passo a passo, é quando a gente estabelece a ordem de execução de uma tarefa, por exemplo. E a abstração, né, quando já está relacionado com a filtragem dos dados, com a sua classificação, para que ela para que o aluno ele se concentre em algo relevante. Então, eu tenho aqui o cubo, mas eu quero que ele foque só no quadrado. Para ele focar quantos, né, tem aqui, eu preciso que ele já tenha entendido esse processo. Então, esses são os 4 pilares da computação, que nós usamos isso no nosso dia a dia, né? Então, se a gente for parar para pensar, nós já trabalhamos há muitos anos
né? Sempre trabalhamos com esses temas, né? Eu gosto de uma atividade que tinha, eu lembro do livro do primeiro ano, que tinha uma atividade que a gente tinha que reconhecer as roupinhas, né? Então, tinha várias roupinhas e tinha que falar quantas roupinhas, quantas vestimentas a criança conseguia fazer com aquela roupinha. Então, as professoras vão aí lembrar dos livros de primeiro e segundo ano, né? Então, quando você faz aquela atividade que você coloca lá 3 roupas e o menino, quantas roupas ele pode vestir com aquelas 3 peças, eu estou trabalhando com reconhecimento de padrão. Quando eu abro o meu guarda-roupa e vejo quais roupas eu tenho uma calça preta e uma blusa branca, quantas vezes eu posso usar de forma diferente essas 2 peças? Isso é reconhecimento de padrão, tá? E aqui eu adoro, não sei se vocês sabem, eu tenho alguns materiais publicados em uma loja de recursos pedagógicos. Então, eu adoro o trabalho com os blocos de montar, tá? Então, esse aqui, essa imagem, ela dá uma visão geral do que eu acabei de falar para vocês, né? Então, o valor das informações, ela depende completamente do que você faz com elas. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, está aqui, ó, nesse amaranhado, né? Esse monte de bloquinhos, né? Então, tá aqui, todas essas informações. O que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar todos os pretos, todos os amarelos, os verdes, os brancos, vocês estão classificando. A mesma coisa vocês vão fazer depois com todo esse conhecimento, ou com todos os conhecimentos de cursos que nós vamos, é assim que funciona, tá? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou organizar. Eu organizei aqui os pretos, deixei eles arrumadinhos, os amarelos, os vermelhos, e fui organizando. Vejam que aqui eles estão juntos, né? Aqui eles estavam amontoados, eu classifiquei, depois eu vim organizando. Aqui eu já tenho uma apresentação. E quando chega aqui na casinha montada, significa que esse conhecimento ele já foi contextualizado. E todo esse processo aqui é o processo do pensamento computacional. Por isso que a primeira sugestão de atividade desplugada que eu vou trazer para vocês, por exemplo, é com blocos lógicos. Com blocos de montar, mas você também pode fazer com blocos lógicos, né? Então, a ideia do trabalho com os blocos de montar, você trabalha reconhecimento de padrão, decomposição, abstração, algoritmo, com um simples brinquedo que as crianças já estão acostumadas a trabalhar. Então, esse aqui é um exemplo que eu vou estar trazendo aqui para vocês, mostrando aí como que vocês podem utilizar as atividades desplugadas. Mas antes de ir para as sugestões de atividades, não sei se vocês lembram, mas em momentos anteriores de formações que eu participei com vocês, esse espiral já foi apresentado, tá? Mas para quem não lembra ou quem não conhece, isso aqui é o espiral da aprendizagem criativa. Ele é utilizado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Inclusive, esse livro, deixa eu só pegar aqui. Não sei se vocês sabem, eu participei de alguns livros como coautora, né? Então, nesse livro aqui, inclusive, eu escrevi falando sobre a aprendizagem criativa e eu trago essa mandala aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque não adianta nada você vir com qualquer sugestão de atividade se o seu foco não for a aprendizagem e se o foco não for uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem criativa. E aí, quando nós formos trabalhar com os temas, por exemplo, envolve todos os conteúdos, mas aqui eu estou trazendo para o nosso foco aqui, que é a BNCC Computação. Então, quando vocês forem criar, pesquisar, ou receber uma atividade pronta, né, por exemplo, para os seus estudantes, pensem nessa espiral, né? Então, essa espiral, ela começa por aqui, pelo imaginar, né? O que nos move, né? Então, essa atividade aqui, ela vai servir para quê? Então, esse nosso momento formativo aqui, ela vai me servir para quê? É para abrir a minha mente sobre um tema que eu vou precisar, mesmo não gostando, eu vou precisar me abrir, porque eu vou precisar trabalhar com os meus estudantes.
É o imaginar. Então, quando você for preparar, por exemplo, uma sugestão de atividades para os seus alunos, o que, que a gente quer? Que eles imaginem aquela situação, que eles possam criar com essa situação, ou seja, as atividades da BNCC Computação, ela é importante que tenha o trabalho em pares, o trabalho em equipe, tá? Então, mesmo, por exemplo, quando tiver, e se tiver o computador, for um computador individual, é importante o trabalho em par com os estudantes. Então, quem tem aí as salas makers, né, as escolas, acho que aqui só o Fábio tem a sala maker, né? Então, percebe a importância do trabalho em par, porque eles não fazem nada sozinho ali, eles estão sempre trabalhando ali em pares, né? Então, isso é muito importante, essa cooperação, essa colaboração. A importância do ousar, né? Do brincar. Por que que eles aprendem mais quando eles brincam ali, quando tem uma atividade motivadora ali nesse sentido, né? O compartilhar. O que seria o compartilhar? Olha, eu fiz determinada atividade, qual foi o seu resultado? Se você está trabalhando em grupo, o que seu grupo concluiu? Né? Porque, às vezes, a minha opinião desse tema é diferente do meu grupo. Né? Então, aqui tem as 4 escolas. Cada escola tem uma visão diferente sobre o tema da BNCC Computação. Como cada diretor depois vai direcionar isso na sua escola, né? É exatamente essa forma aqui, ó, é o compartilhar, como que cada um vai, olha, nós pensamos de fazer dessa forma, nós vamos receber, mas nós vamos levar por esse caminho, e aí é onde vem a importância do refletir, né? São as novas perguntas, né? Isso serviu para quê? Essa atividade, qual que é a finalidade? Eu lembro muito que o pessoal me perguntava quando nós tínhamos o projeto anterior, mas qual que é a finalidade disso? Né? Para que isso serve? Né? Então, eu tenho pensado muito nisso. Essa atividade, ela vai atender ao fim que o professor espera ou que o professor deseja, porque eu posso construir a atividade, mas quem está na sala de aula e quem vai dizer se isso serve ou não serve para o aluno é o professor. Então, mas esse processo aqui, ele é muito importante no todo, independente do tema, independente do conteúdo, né? Tanto que essa formação que nós estamos finalizando agora da educação midiática, a base de todo o trabalho que nós tivemos que desenvolver foi exatamente em cima desse espiral aqui da aprendizagem, né? Porque como isso se conecta com o processo de ensino-aprendizagem dos seus estudantes. E aí, para a gente avançar para a parte prática, e aí eu trouxe, espero que dê tempo, várias sugestões de atividades, tá bom? Depois eu vou compartilhar esse material, alguns nós vamos ter que esperar um pouquinho, mas outros eu já consigo compartilhar de imediato para vocês. Mas a ideia é que vocês entendam como que isso pode funcionar e quais as estratégias. Então, tem uma colega da educação infantil que ela assistiu a live da BNCC Computação, nós fizemos lá junto com o Serpro, e ela tem aplicado praticamente semanalmente ou quinzenalmente com os estudantes dela lá da educação infantil. Né? Então, ela compartilha essas sugestões de atividades e, assim, cada atividade incrível que ela foi buscar, que ela viu, que ela adaptou para a realidade dela. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de atividades agora, e aí vocês podem me interromper, tá bom? A primeira sugestão que eu vou trazer é exatamente com os blocos de montar. Quando eu trabalho bloco de montar, explorando o pensamento computacional, eu posso desenvolver uma brincadeira livre e uma brincadeira de exploração, direcionando, né, aquela atividade que eu quero que os estudantes venham a desenvolver. Eu trabalho com reconhecimento e classificação de formas. Eu também trabalho com resoluções ali, né, dos quebra-cabeças, né, resoluções de problemas. Eu posso criar designs, né, eu posso criar objetos diferentes e eu vou replicar padrões. Então, para apresentar para vocês uma sugestão aqui relacionada a... Deixa eu ver aqui para eu compartilhar. É o meu cachorrinho, viu? Não pode chegar ninguém aqui no prédio que ele desespera. Então, para eu poder mostrar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui. O que eu fiz? Sabe o Word Art que... Aqui está construído, aqui abriu. O Word Wall,
né? Aquele jogo de World War que na pandemia a gente recebia um monte desses jogos prontos e a gente compartilhava, e aí um monte de gente às vezes falava assim, nossa, Thaís, tinha lá que tinha que receber a resposta, mas a resposta vinha para quem, né? Nós usamos bastante esse Word Wall e eu adoro, tá? Eu montei esse jogo. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, a grande maioria ela é autoral, ela foi construída por mim, tá bom? Então, e como que funciona isso? Aqui, a tecnologia, ela vai ser um meio. Então, o professor, ele vai precisar projetar isso para os estudantes, tá? Ou, se ele quiser, utilizar as cartinhas, né? Então, muitos materiais eu faço também bastante com os cardzinhos para facilitar. Aqui no caso, esse jogo funciona da seguinte forma, pensando que eu estou trabalhando com blocos de montar, tá? Uma sugestão aí para educação infantil, primeiro ano, né? Pode ser até para os maiores também, primeiro, segundo, terceiro, porque a criatividade vai, e pode ser também utilizado como uma atividade engajadora, né? Para começar a iniciar o tema ali com os estudantes. Então, o que eu vou colocar aqui? Então, por exemplo, eu pedi para dar uma carta. Então, os grupos estão com os blocos de montar e a sugestão, então, o professor projetou lá, o que ele vai fazer? Deixa eu colocar aqui assim, acho que fica melhor. Construir o coração. Então, com aquela quantidade de blocos, lógico, e aqui eu posso trabalhar de forma individual, mas a gente sempre sugere que seja feita de forma em grupo, né, ali no colaborativo, nas mesinhas, ou a forma que vocês acharem melhor se organizar, as crianças irão, né, os estudantes irão construir o seu coração. Dê um tempo bacana, tal, aqui eu consigo embaralhar as minhas cartas, né, ele baralha, e assim, é uma atividade gamificada, né, então, como eu falei, é uma atividade meio, né, então o professor está usando a tecnologia aqui como meio, aí, por exemplo, aqui é o cardzinho de abertura do jogo, construir um castelo. Agora, imagina, né, você está trabalhando, construir um animal, uma flor, olha a quantidade de vocabulário que você pode trabalhar com os estudantes fazendo essas atividades, né? Então, depois que eu construir, eu posso, né, as meninas, as professoras estão aí, eu posso construir as listas, trabalhar com a escrita das listas, porque ela é integrado, né? A ideia é trabalhar de forma ali integrado com o conteúdo. O que eu precisei aqui? Eu precisei só do bloco de montar. E até uma sugestão que vocês podem, por exemplo, numa reunião de pais, colocar para os pais, né? Olha, as crianças estão ficando muito tempo no celular, é uma outra coisa. Então, se o pai conseguir, e aqui o professor no meu material tem os cardzinhos, né? Todos esses que estão aqui têm os cardzinhos. Então, pode imprimir, pode colocar, vocês podem mostrar para os pais, porque é trabalho também da escola fazer esse letramento digital com as famílias, né? Então, isso aqui também é bastante interessante. Então, construir uma ponte, né? Então, por exemplo, aqui, ó, escreva um colega e construam juntos um objeto à sua escolha, né? Tente novamente, né? Construir a letra do seu nome. Então, são algumas sugestões que vocês podem fazer utilizando aqui o bloco lógico, tá? Então, não sei se vocês já haviam pensado trabalhar computação utilizando blocos de montar. Eu acabo falando blocos lógicos, tá? Mas não sei se vocês já haviam pensado aí nessa... Espera aí, que vocês sumiram aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Aqui, apareceu. Então, essa aqui é uma sugestão de atividade que vocês podem fazer e desenvolver com os estudantes trabalhando pensamento computacional. E aqui o que você vai fazer, você trabalhando, né, você vai dizer para o estudante o que ele vai construir. E tem uma outra atividade, inclusive, que você pode falar, olha, construa tal coisa com 5 blocos. Ou construa com 6 blocos, né? Então, tem esse que você pode estar dando esse direcionamento. Eu vou só fechar uma atividade aqui que está dando erro aqui para mim, tá? Eu vou compartilhar ela rapidinho, que aí eu não perco de mostrar para vocês.
Essa próxima atividade que eu vou mostrar para vocês, acho que é essa aqui, chama Minhas Informações, Meu Segredo e Segurança Digital. É como eu falei, são atividades autorais, né? Então, vocês vão ter acesso, depois eu compartilho esse material aí com vocês, tá? E olha aqui que interessante, essa imagem aqui, ó, ela foi construída pela inteligência artificial, tá? Eu utilizei o Gemini, né, que é a inteligência artificial que nós temos disponível do Google, né, gratuitamente, e essa imagem aqui, eu dei o comando e ela gerou exatamente essa imagem com o tema que eu queria, né? Eu coloquei, olha, eu vou trabalhar com o tema Minhas Informações, Meu Segredo, Segurança Digital, e ela gerou essa imagem. Aí fica aí para que, assim, em algum outro momento ou o ano que vem, a gente possa estar mostrando para vocês aí como produzir essas imagens aí para o trabalho de vocês, tá? O que tem aqui nessa atividade? Essa atividade é uma atividade que pode ser trabalhada do 1º ao 5º ano. Ela integra computação e, por exemplo, geografia, ela trabalha mundo digital e cultura digital, e ela também é uma atividade híbrida, né? Então, eu posso trabalhar ela de forma plugada, ou desplugada. Se eu for trabalhar de forma plugada, aí, no caso, o professor que vai precisar do data show, tá? E aqui eu geralmente já coloco, ó, as habilidades, tá? Que eu vou estar trabalhando. Sempre que vocês verem a habilidade CO, é a habilidade da computação. E como que seria essa atividade? Essa atividade, eu preciso de vários cartõezinhos, ou colocar numa tela lá, por exemplo, o que eu posso e o que eu não posso, por exemplo, contar. Então, vamos pensar, por exemplo, eu posso mostrar uma foto minha. Deixa eu só colocar alguém que está chegando aqui. Então, eu posso, por exemplo, mostrar uma foto minha para qualquer pessoa, e aí a ideia aqui é que você, né, que os estudantes, que vocês trabalhem ali com plaquinhas mesmo, ou levantar de mão, né, aqui nesse material já vem toda a orientação. Então, por exemplo, o verde, eu posso compartilhar, então eu posso compartilhar a minha foto? Não, né, é segredo, a minha foto eu não posso compartilhar. Tá? Então, por exemplo, alguém me chamou eu estou lá no TikTok, que as crianças acabam ficando, né? Muito no TikTok, em casa, e aí chega para a escola. Eu posso, se alguém me chama lá no TikTok, eu falo alguma coisa, o que eu tenho que fazer? É amarelo, eu tenho que pedir ajuda. Tá? Então, isso aqui uma outra sugestão que eu estou trabalhando, integrando o pensamento computacional com outros eixos aqui, tá? E eu estou trabalhando com os meus estudantes o conteúdo que precisa trabalhar de uma forma simples, criativa, desplugada, né? Então, aqui, por exemplo, né? Então, trabalhando dados, segredos, e a pegada é aquilo que a gente deixa registrado, né? Então, eu posso pegar o celular e ficar compartilhando fotos com outras pessoas, volto a dizer, isso é muito importante que seja trabalhado com os estudantes, para eles entenderem, por isso que no conteúdo vai estar sempre integrado um tema de pensamento computacional com um tema de segurança digital, né? Porque a gente não tem, a gente sabe que os alunos não têm isso em casa, e aí faz parte do nosso trabalho enquanto educadores desenvolver esse tipo de atividade com os estudantes. E outra coisa, todas essas sugestões de atividades aqui, elas são validadas, né? Então, elas são validadas porque elas serão validadas por vocês. Vocês vão construir, vocês vão aplicar as atividades, vocês vão dizer se as atividades estão ok, ó, na minha sala serve, na minha outra sala não serve, na minha escola deu certo, porque é isso que a gente tem que fazer com o conteúdo que a gente recebe, principalmente com o conteúdo que ele tem uma origem gerada por inteligência artificial. Então, todas essas sugestões de atividades aqui, toda essa organização aqui, ela foi gerada por um agente virtual que eu vou compartilhar para vocês. Eu montei exclusivamente para a rede, né? E ela me dá
sugestões de atividades, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e ver, olha, isso serve, isso não serve, isso é bom, isso não é bom, isso vai dar para funcionar ou não dá para funcionar. Essa é uma outra sugestão que vocês podem estar desenvolvendo com os estudantes. E se vocês pararem para pensar, são atividades integradas, né? Então, a gente não está focando só a computação, porque nós não vamos trabalhar com o componente, né? Nesse primeiro ano, provavelmente primeiro, segundo ano, ainda não teremos componente, porque nós não teremos ainda profissionais habilitados. Por isso que nós vamos fornecer as formações para a gente ter esses profissionais trabalhando. Então, essa é uma outra sugestão de atividade que eu estou trazendo para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Essa outra sugestão que ela trabalha reconhecimento de padrão. Só voltar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, a atividade, ela também, eu que desenvolvi, é um jogo pedagógico, detetive de meias. Essa aqui eu vou mandar a sequência inteirinha para vocês, tá bom? Então, tem um vídeo, tem a história, tem a sugestão de atividade, de como que vocês vão estar trabalhando. Então, por exemplo, o primeiro momento, porque a história conta de uma menina que se perde no meio da sua bagunça, no seu quarto. E o que a gente mais perde? Meia. Aqui na minha casa é o que mais perde. Meia, né? Então, pé de um andando com pé rosa, outro com pé azul, então, meia é o que pede. Então, essa sugestão de atividade aqui, eu criei da minha própria realidade, tá? Então, qual que é a sugestão aqui? Aqui, o foco é o reconhecimento de padrão. Então, são cards, tá? Que os alunos recebem, os cardzinhos, e aqui eu já trabalho ali junto a parte de alfabetização, né? A parte de escrita, né? Tudo com os estudantes. E o que os alunos têm que fazer? Primeira coisa, separar as meias dos demais objetos. Essa é uma primeira atividade que pode ser feita. Primeiro eu posso listar, né? Então, fazer esse trabalho integrado. E aí, depois, uma outra atividade eu tenho aqui os cardzinhos, as crianças precisam encontrar as meias iguais. Nós não fazemos isso lá na educação infantil, de tirar o tênis e pedir para as crianças achar o seu sapato correto. Isso é reconhecimento de padrão. Então, a ideia dessa sugestão de atividade é exatamente isso. Porque é uma atividade, né, que vai integrar ali com os estudantes. E aí tem os cardzinhos com vários tipos de meias, né? E que os alunos podem estar fazendo ali primeiro, né, a classificação, né, faz todo aquele trabalho, e eles vão reconhecer, né, então eu tenho que achar a meia laranja, onde que está a meia laranja, né, e vejam que aqui eu já coloquei pé direito e pé esquerdo, e você também já trabalha o outro conteúdo. Então, a ideia de trabalhar a computação não é trabalhar ela isolada, né? E eu procurei trazer isso aqui para vocês ficarem tranquilos em relação a isso, porque vocês, quando a gente trabalha o conteúdo de forma interdisciplinar, eu integro, né? Eu pego aquele conteúdo e eu vou integrar a habilidade que eu tinha que trabalhar. Então, eu lembro muito que alguns professores falavam, eu não consigo pegar esse conteúdo e jogar para o conteúdo que eu tenho que estar fazendo, tá? Então, algumas sugestões de atividades, elas já estão sendo pensadas no conteúdo de vocês. Ah, então, essa aqui, e eu gosto bastante dessa sugestão de atividade, né? Então, as crianças gostam do colorir e tem toda a parte ali de dinâmica que pode ser feita com os estudantes. Eu posso trabalhar isso aqui com os alunos maiores? Eu posso, não tem problema nenhum. Trabalhar com os alunos maiores. Eu só vou precisar fazer as adequações né, para minha realidade. Essa é uma outra sugestão de atividade. Eu vou passando rapidinho para dar tempo mostrar todas que eu separei aqui para vocês, tá? Então, a outra que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se é essa. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Eu, quando estava na sala de aula, eu gostava muito de ter
os palitos de sorvete, né? Os meus alunos gostavam bastante dos palitinhos de sorvete, e ali eu conseguia fazer bastante atividades com eles. E essa sugestão de atividade aqui que eu estou trazendo para vocês, deixa eu só abrir aqui. Eu já vou deixar aberto no template, que fica mais fácil. É exatamente com os palitos de sorvete, tá? Então, eu estou trazendo aqui novamente sugestão de atividades com cards. Acho que é isso. Deixa eu só fechar esse aqui. E esse aqui. Não, esse de cá. O que são esses cards? Tá? Então, nesses cards aqui, ele é do Canvas, né? Então, os professores podem ter acesso ao material, ele vai como modelo, pode fazer a sua cópia. Então, o que eu faço aqui, ó? Na hora que eu abro ele... Então, o que seria essa sugestão de atividades? São cardzinhos, então, por que os cards? As crianças gostam bastante das cartinhas, então tem sido bastante utilizado hoje, com muitos conteúdos da computação, esses cards, tá? De estar trabalhando com os estudantes nesse sentido. Então, o que é esse card aqui? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui... Então, eu entrego a cartinha. Então, eu tenho, por exemplo, esse daqui. Então, eu tenho palitos de 4 cores, né? Ou eu posso usar os palitos sem, independente das cores, né? Mas qual que é o foco aqui? Reconhecer o padrão. Então, eu tenho que colocar um dessa forma e os outros 3. Ai, Thaís, mas isso é pensamento computacional ou é pensamento computacional? Quantas de vocês estão aí e devem estar pensando, nossa, mas eu faço isso sempre na minha aula? Né? Então, assim, é exatamente por isso, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A ideia fazer com é uma coisa mecânica? Não, mas aqui a criança ela reconhece o padrão, e a partir do momento que eu reconheço o padrão, eu trabalho com o tema do pensamento computacional. Eu vou trabalhar o ano inteiro com reconhecimento de padrão, isso quem vai dizer é você. Né? Então, isso vai integrando ali no seu conteúdo, tá? Então, aqui é uma outra sugestão, né? Ela tem várias formas, tá vendo? E pode ser trabalhado aí com todos os anos da educação infantil, inclusive até o 5º ano pode ser trabalhado ali essas formas com os estudantes, o tema do reconhecimento de padrão. A próxima atividade que eu vou mostrar para vocês... E aí, já eu abro para, se vocês quiserem comentar, eu vou só fechar essa tela aqui. Vou fechar este. As próximas sugestões de atividades que eu vou mostrar para vocês, elas não são de minhas autorias, tá? Mas é de domínio público. Essa especificamente que eu vou mostrar para vocês, eu faço parte do clube de robótica, né? Então, eles compartilharam esse material com a gente. Então, eu vou compartilhar eles aqui com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Está travando um pouquinho aqui, acho que foi. Então, o que é essa atividade, tá? Então, aqui são algoritmos de cartões. É muito importante trabalhar com os alunos direita, esquerda, frente, né? Na frente, atrás, né? Então, isso faz parte do conteúdo do pensamento computacional, do trabalho com os algoritmos, porque no momento que o aluno for programar, por exemplo, no computador, ele vai precisar ter essas noções. E essa aqui é uma sugestão de atividade que vocês podem fazer com as histórias, tá? Então, eu vou só passar mostrando rapidinho aqui para vocês a parte, eu não vou colocar isso aqui, que eu vou chegar só lá, ao direita e esquerda. Então, muitos já trabalharam anteriormente. É claro que aqui a gente coloca que seja num tamanho adequado para os estudantes, tá? Esses materiais que vocês forem utilizar. E aqui vejam que já é uma história. E aí, nessa história, eu tenho que
por exemplo, chegar de um ponto a outro ponto. Então, vou colocar a próxima tela aqui, fica mais fácil para entender. Então, eu tenho aqui o papel quadriculado, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma abelhinha, e posso colocar objetos no meio do caminho, e qual que é o percurso que eu vou fazer para chegar a ter determinado ponto. Então, esse tipo de atividade, ela é muito importante que seja trabalhado com os estudantes já na, né, vamos assim dizer, na educação infantil pode, só que, é claro, num espaço maior, tamanhos maiores, né, para estar trabalhando com os estudantes, mas era exatamente esse ponto aqui, né, vocês podem trabalhar partindo das histórias infantis, que ali conecta com os estudantes, né? Vai estar conectando aquelas histórias. Vocês trabalham com a parte da literatura e o que vocês podem fazer? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar a Chapeuzinho Vermelho, eu posso colocar o lobo no meio do caminho, né? Para chegar até a casa da vovó. E o que eu vou fazer? Qual que é o percurso que eu vou fazer até chegar à casa da vovó? Espera aí que o negócio entrou aqui, eu não estou vendo vocês. Só um instantinho. Aqui, aí voltou. Tá? Então, assim, essa é uma outra sugestão que vocês podem estar trabalhando com os estudantes através. Aqui o aluno ele já começa a programar. Então, eu trabalhei algoritmo, eu trabalhei reconhecimento de padrão, e aqui eu já começo a programar com os estudantes de uma forma desplugada. E aqui eu estou trazendo para vocês através aí da literatura infantil que vocês podem estar trabalhando. Então, teve uma colega que ela fez o ano passado um projeto só de histórias infantis a partir da programação desplugada. E aí ela tinha que montar a exposição, né, aquele trabalho que vocês fazem nas escolas, não foi aqui em Foz, e ela fez só com a literatura, ela pegou todos os livrinhos infantis que ela tinha que trabalhar com os estudantes e adequou ao conteúdo que ela tinha que trabalhar ali com o tema da BNCC Computação, tá? Então, essa aqui é uma outra sugestão que vocês podem estar trabalhando também com os estudantes. E, para finalizar, eu vou apresentar esse material aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Aqui. Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Acho que vou ter que interromper. Vou colocar essa tela aqui. Apareceu para vocês? Não? Agora foi? Foi, tá. Então, aqui, esse material tem um site que chama computacional.com.br. Então, é de um professor, doutor, né? É o doutor Christian, lá da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que o Sul tem um histórico muito grande com o tema da programação, da robótica, já há muitos anos. Esse material ele está distribuído gratuitamente e tem muitos outros materiais que vocês podem estar trabalhando com os estudantes. O que é isso aqui? Aqui são emojis do dia a dia, então eu vou precisar ficar mudando as telas para que vocês entendam, tá? Então, aqui você pode fazer a ampliação, né, no A3 ou maior, para que tenha os cards. Esse aqui é o primeiro, tá? Que os alunos precisam ter acesso. Um outro material dessa atividade é aqui. Eu peço desculpa, mas como tem que ficar compartilhando, porque aí são materiais diferentes. Só um instantinho. Aqui, cadê? Deixa eu só achar aqui que sumiu. Aqui. Aqui agora vai.
Deixa eu abrir o outro, eu já deixar aberto, fica mais fácil. Aqui. Então, eu mostrei para vocês a tela dos cardzinhos. Vou mostrar a tela. Deixa eu ver qual que é essa. Foi? Tá lenta aqui agora a internet. Não tá ainda. Deixa eu tentar novamente. Essa última atividade eu não estou conseguindo abrir aqui. Tá travando a minha internet. Ah, que pena, não vou conseguir mostrar. Mas a atividade era o seguinte, deixa eu voltar lá na qual que aparece. Travou tudo aqui agora para mim. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. A tela tá. Vocês estão vendo? Não? Tá em branco, né? Mas o que seria essa atividade, né? Essa atividade ela é baseada na programação. Então, você tem a tabela e você tem lá os personagens, os emojis, e aí você tem lá, por exemplo, a borboleta. Qual que é o caminho que eu vou percorrer até chegar a, por exemplo, ao emoji da árvore? E aí você vai trabalhando com os estudantes, quantificação, os passos, tá? Uma pena que eu não estou conseguindo compartilhar aqui a tela para vocês. Mas era basicamente isso, tá? Então, em termos de sugestões de atividades que eu tinha para estar mostrando para vocês. Agora, tem algo muito importante que eu queria estar colocando aqui. Nossa, Thaís, como é que eu faço para... Deixa eu ver se essa agora vai. Deixa eu ver se essa vai. Aqui, acho que eu vou ver. Como é que eu faço para acessar, né? Como é que eu faço com tudo isso com a inteligência artificial? Não sei se todos já tiveram acesso, tá, ao Gemini, que é esse espaço aqui, tá, que nós temos, está disponível para todos. Então, a minha sugestão é que quem nunca acessou, entrem, perguntem, façam perguntas, não usem dados, cuidado com dados pessoais, cuidado com fotos dos estudantes, a gente não recomenda atividade com fotos dos estudantes, tá? Então, procurem tomar muito cuidado em relação a esse tipo de atividade. E o que tem aqui? Vou mostrar rapidinho aqui para vocês o que é. Esse é o espaço geral, tá? Até para vocês entenderem onde que eu vou chegar com a BNCC. BNCC Computação. Então, esse aqui é o espaço geral, já tem o meu nome porque eu uso bastante. Né? E eu me identifiquei. Então, é muito importante que você faça essa identificação e você reconheça, para que ele comece a reconhecer, é igual padrão, vá reconhecendo as suas informações. Então, o que eu fiz? Tá? Eu construí para vocês um assistente virtual. O que é esse assistente virtual? É um assistente virtual, BNCC na prática. Esse, especificamente, já está com o conteúdo que a Flávia me passou, que é o conteúdo que vocês, né, trabalham ali no primeiro ano. Eu adicionei a BNCC Computação e aqui eu consigo, ele não vai buscar em nenhum outro lugar, é só as minhas fontes, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui eu vou mostrar esse aqui para vocês, receita de plano de aula com massinhas, tá? Então, saiu aqui, plano de aula, decifrando o código secreto de cores e formas. Então, o que eu fiz? Tá? Então, só para vocês entenderem nesse assistente virtual. Eu fui escrevendo, ó, eu nem coloquei pontuação, né? Porque aí já entende o que a gente vai fazendo. O que eu tinha pedido aqui?
Eu tinha pedido para sugerir uma sugestão de atividade com essa sugestão aqui. Aí, o que ele entendeu? Porque a inteligência artificial, ela alucina às vezes, ela dá informações erradas para a gente, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, é preciso ler aquele material, o que você está construindo, se isso serve, se está adequado. Ele entendeu que essas formas aqui, ó, essa sugestão de atividade que eu pedi, que é de reconhecimento de padrão e algoritmo também, ela entendeu que era massinha. E por isso que ele me deu uma sugestão de atividade com massinha. Aí eu fiz, não, eu não quero sugestão de atividade com massinha. E aqui embaixo eu falei assim, ó, refaça a sugestão de atividades, ó, tá faltando aqui, tá escrito errado. Refaça a atividade sem o uso de massinha, mas com reconhecimento de números, cores e padrão. E aí ele me deu a sugestão de atividade que eu queria. O que ele me deu aqui? Ele já me deu num formato que eu pedi, né? Então, o título da aula, o componente, né, que eu vou estar trabalhando, o tempo de aula, ele já colocou aqui para mim a habilidade, porque eu peguei a habilidade lá da matriz, né, que a Flávia está construindo lá com o pessoal, não sei se tem alguém participando. Eu peguei uma das habilidades, né, peguei aqui as habilidades e pedi para integrar com a habilidade da computação. E aí ele me deu o plano de aula, né, o objetivo, reconhecer e nomear cor, aí agora me deu certo, deu a resposta correta, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. O conteúdo central é um conteúdo de matemática, isso aqui eu não falei, já me deu essa resposta, tá? Reconhecimento de números, cores, formas, né? Ele já me deu aqui o tema, né? O algoritmo, aqui tá como cultura, né? Digital, mas entra aqui dentro do tema do pensamento computacional. E aí ele vai me dando aqui a sugestão de atividade, ó, o gancho, como é que eu vou começar, o desenvolvimento da atividade de aula, a sequência, tá vendo? Então, esse é um assistente virtual. Eu não sei se vocês já tinham visto um assistente virtual. Então, esse material eu já vou compartilhar com vocês. Eu tenho outros também, assistente virtual, porque a gente pode criar o nosso próprio assistente virtual. Então, por exemplo, se você gosta bastante, eu vi que a Dani está ali, eu não sei se ela tem o assistente virtual dela, né, mas eu trabalho só com produções de atividades com foco em alfabetização, então eu coloco o meu banco de dados aqui e eu crio o meu assistente virtual para me dar ali as respostas, né, que eu preciso, e ele não vai buscar em nenhuma outra fonte, porque às vezes a fonte não é aquela segura que a gente tem, e aqui a única fonte é aquela que eu estou dando. Então, esse material, esse assistente virtual, ele vai ser compartilhado com a rede, tá? Então, vocês estão tendo acesso a ele aqui em primeira mão, de como está trabalhando, e vocês podem criar, os diretores podem criar, por exemplo, um assistente virtual só com o que vocês usam de direção. Referencial, currículo, as provas, e ali ele vai te dar as respostas em cima desse documento que vocês precisam. Então, aqui, nesse momento, com a BNCC Computação, eu acho que o que vocês precisam entender em relação à inteligência artificial, que o uso dos assistentes, ele vem para facilitar, só que a gente precisa ter o trabalho, a curadoria, e eu sempre falo que quem está no poder e no domínio do conteúdo é você, e não a inteligência artificial. Tá? Então, quem tem que estar no controle é você que diz, olha, isso me serve, igual eu fiz aqui, não, eu não pedi de massinha, né, eu quero de formas e cores, então eu tenho que dizer, por isso que a gente não pode perguntar, a gente tem que falar assim, me responda, me diga, né, então as pessoas falam assim, nossa, às vezes tem que ser bravo, né, você tem que dar a informação correta para a inteligência artificial te dar a resposta mais assertiva. Lá no nosso espaço do Help Digital,
tem algumas formações que nós fizemos sobre inteligência artificial, vocês podem acessar, o material está lá disponível para vocês, e tem algumas formações gravadas lá, tá? Para a gente estar trabalhando, e o ano que vem nós vamos intensificar, né, mais assertivamente, esses momentos formativos com vocês, e aí com a inteligência artificial. Não sei se dá tempo a gente fazer uma nova conversa sobre inteligência artificial, mas fica aí de sugestão para vocês, vocês pesquisarem, conhecer. Eu vou compartilhar com vocês também um outro material, não sei se vocês conhecem, da inteligência artificial, eu vou fechar esse aqui, só para a gente encerrar, e eu abrir aí para que vocês possam estar falando, tá? Eu vou compartilhar esse outro aqui com vocês, um outro chama Notebook LM, o ano passado, olha, esse ano nós já fizemos alguns encontros, onde eu mostro como utilizar esse documento. O que é aqui? É um outro tipo de assistente virtual. Aqui eu também coloco, dentro desse documento, as minhas fontes. Então, se vocês olharem aqui, ó, desse lado, ó, as fontes, tem só os documentos que eu coloquei. Então, ele não vai buscar em nenhum outro lugar as respostas que eu vou ter a partir dessa fonte. Então, se você colocar uma fonte errada, ele vai te dar uma resposta errada, porque você colocou essa fonte aqui. Aqui no meio, eu posso digitar e fazer perguntas. Então, o porquê que eu vou deixar esse aqui para vocês? Para que vocês usem como estudo, tá? Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, e pedir para criar, aqui é tudo que eu já criei, ó, eu posso criar, só para vocês terem uma ideia, eu posso criar, esse é novo, vamos ver se vai, esse é novíssimo, lançou, se eu não me engano, a semana passada, infográficos. Então, eu pedi para gerar um infográfico. Pensem aí os professores que precisam trabalhar com aquele conteúdo, né? Vamos pensar lá no 6º, 7º, 8º ano, hein, Fábio? A Grazi que está aí, né? Que vocês estão na minha tela aqui, aparecendo aqui para mim. Que precisa pegar aquele conteúdo e transformar ele de uma forma gráfica e visual. Então, eu peguei o documento, né, da BNCC Computação e pedi para gerar um infográfico, né? Então, só com isso daqui eu consigo ter uma noção do que é, por exemplo, pensamento computacional, mundo digital. A única coisa que eu pedi, usar o fundo azul. E aí ele me deu tudo isso aqui. Eu não precisei procurar cores, nada. Eu posso baixar e posso compartilhar. Esse é um dos recursos desse assistente virtual de inteligência artificial. Então, assim, utilize a inteligência artificial e esses agentes para letramento de vocês. Pensando em vocês, eu quero aprender. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo colocar, eu pedi para criar um vídeo. Esse vai aparecer. Tá? Então, é um vídeo. Bora mergulhar numa proposta Não sei se vocês estão educacional ouvindo, super inovadora mas que resolve ele vem conectar me duas dando coisas um que, à primeira resumo vista, parecem não daquele ter nada a conteúdo, ver: que a pode ser, leitura inclusive, e o em pensamento vídeo computacional. ou em Pois é, áudio. E a parecem gente pode mundos criar um completamente podcast. Então, diferentes, você já né? pensou pegar esse Mas e conteúdo se e mandar eles, para na os pais? Ó, verdade, aquele documento que é compartilhassem uma denso, espécie você de mandar de linguagem forma secreta baseada em lógica, simples sequência ali e regras? para A os pais resposta que o estarem material falando. de Olha origem nos que dá bonito, vem na né? forma de um método de ensino bem criativo, pensado Esse aqui, ele me especialmente para deu a turminha várias do primeiro sugestões de ano, criando atividades uma com ponte pensamento entre a computacional. alfabetização e os primeiros passinhos na programação. E tudo começa de um jeito bem simples, bem mão na massa, que já introduz um conceito que é o Vocês estão coração do conseguindo ouvir? pensamento computacional. Imagina só a cena: uma professora lança um Olha desafio para lá, a a turma de fazer atividade massinha do... de modelar. É uma tarefa que, claro, precisa de instruções. Só que tem um detalhe: os passos da receita estão completamente bagunçados. Bom, se alguém tentar seguir esses passos nessa ordem, o resultado com certeza não vai ser massinha, vai ser uma bela de uma bagunça. Então, E assim, isso a já mostra na inteligência prática artificial, ela por que a precisa ser sequência é utilizada a tão, nosso mas tão favor. Então, importante. como que eu vou trabalhar com isso daqui? Nós que vamos dizer, né? Então, a forma como esse material vai estar sendo trabalhado ou não, tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar. Deixa eu só sair daqui. Uma outra coisa que eu posso fazer dentro desse material, tá? Eu posso, por exemplo, criar um mapa mental.
Então, eu vou fazer um estudo coletivo, ó, os diretores, os supervisores aí. Aquele tema é complicado, eu coloco o documento aqui e ele vai me dando, né, esse tema ali de forma bem visual para a gente poder estar trabalhando. Esse é um outro recurso que vocês podem estar utilizando também aqui dentro do Notebook LM. Então, anotem aí, Notebook LM. Esse amanhã mesmo eu já vou estar compartilhando com o Fábio, para que vocês possam ir conhecendo. O Gen da BNCC Computação, aqui também já tem, vocês também podem criar atividades a partir daqui. O Gen da BNCC Computação, o assistente virtual da BNCC Computação, eu ainda estou aprimorando ele, tá? Então, eu não vou mandar para vocês agora. Mas eu posso, por exemplo, criar cartões de perguntas e respostas. Eu posso criar um quiz, e daqui eu posso transformar isso daqui em um jogo. Eu posso, por exemplo, criar apresentações, né, aqui dentro. Então, tem uma infinidade de materiais que vocês podem construir aí com a inteligência artificial. Olha aqui dentro o tanto de coisa que vocês podem fazer dentro de relatório. Deixa eu puxar para cá. Eu posso, por exemplo, pedir para criar um guia de estudo. Eu quero criar um guia de estudo para eu começar a estudar sobre a BNCC Computação. Então, eu venho aqui, né, ele vai acionar ali, e ele vai aparecer aqui, vai levar um tempinho, né? Não é muito, mas vai um tempinho aqui para construir. Então, essa estratégia do Notebook LM e do Gen, que são assistentes virtuais, do Gemini, que está gratuitamente para a gente precisa começar a aproveitar dentro do nosso conteúdo, do nosso trabalho. Esse é específico da computação, mas eu tenho, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, só para a gente finalizando aqui, olha, eu tenho de vários temas, tá? Então, eu tenho de vários temas. Porque o que eu coloco aqui? Aqui ele me dá o material que eu preciso para trabalhar naquele tema, e eu posso ir colocando a minha base de referências dentro desse material e ir trabalhando junto com ele, tá? E aí eu vou aprendendo, eu vou começando a explorar esses materiais. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu falo muito, aí vocês ainda me dão a oportunidade de falar, porque é um tema que realmente eu adoro. Adoro ser professora, por isso que todo o trabalho que eu faço é pensando nos meus colegas professores que estão em sala de aula, né? Porque aquilo que para mim hoje tem uma certa facilidade, eu sei que para o meu colega, às vezes não tem facilidade nenhuma, é um bicho de 7 cabeças, né? É muito difícil no começo, mas aos poucos vocês conseguem. Por isso tem que ser um passo de cada vez. Começa, por exemplo, explorando o Notebook LM para estudar determinado tema. E depois vocês vão ver, por exemplo, com esse Notebook LM, vocês podem usar para próprio estudo de vocês, né? Então, se você está fazendo determinado curso, você coloca... Eu tenho da pós que eu faço lá pela Secretaria de Educação, eu pego o conteúdo lá na plataforma e jogo tudo aqui, porque na hora que eu preciso fazer determinado material, eu já tenho as referências que a própria faculdade está me dando. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o espaço aí para que vocês possam falar. Eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem, se foi útil, se não foi útil, se vocês vão ficar lá igual o Lego, né? Tudo misturado, ou se para algumas coisas já estão em formato de casinha, né? Já estão muito bem organizados ali, né? Porque a gente pode estar igual o Lego mesmo, né? Aquela primeira imagem do Lego lá, naquela bagunça geral. E o que vocês têm que fazer agora? Aos poucos, ir classificando, selecionando, tá bom? Eu espero que tenha sido bastante útil mesmo para vocês. Fábio, eu só vou pedir licença, então, para a gente encerrar a gravação, e aí depois vocês comentam, que eu acho que fica mais fácil, algumas pessoas ficam mais à vontade de comentar, tá bom? Ok.